tem a carinha. Aí, um filtrinho. Tô arrumando, tô colocando filtro pra ficar bonitinho. Tudo bem, gente? Tô aqui esperando a nossa convidada, que hoje eu vou ser anfitriã, a Conceição. Eu tô aqui hoje para convidar ela no nosso desafio de 21 dias, tá? Vocês estão me ouvindo? Será que estão me ouvindo? Gente, será que tá tudo certo? Tô com um pouquinho de problema na internet, galera. Tá me ouvindo? Tá sem som, né? Pera aí. Saiu o som? Tá saindo o som? Vê se agora tá saindo. Ai, tá indo? Tá dando pra ouvir? Tá dando pra ouvir? Boa noite, gente. Vamos chegando. Tá dando pra ouvir? Ah, tá ouvindo, sim. Ah, então vamos pra nossa live de desafio de 21 dias. Eu sou a mentora, Carla Cristina, tá? Eu já coloquei a minha tarefa lá, que já foi a minha live. Hoje eu tenho minha convidada Conceição, tá? E eu tô aqui pra convidar ela, pra ela passar o conhecimento dela pra vocês. Entenderam? Eu espero que vocês sejam muitas informações, muito gratificante a gente estar participando desse desafio, tá bom? Espero que todos estejam interagindo, podem fazer perguntas que eu vou respondendo conforme a gente vai passando a live, tá? Muito obrigada. Deixa eu ver se a minha convidada já tá aqui para me chamar ela, tá bom? Tendo dúvida também da minha tarefa, pode me chamar, tá? Tô aqui à disposição para todos. Obrigada, minhas lindas. Estamos todos juntos num propósito de levar o autoconhecimento e o autodesenvolvimento. Ai, é muito bom fazer parte de tudo. Vamos ver se minha convidada já está aqui? Deixa eu chamar minha convidada. Eita, não tô conseguindo chamar minha convidada? Cadê minha convidada? Não tô te achando mais? Estão me ouvindo? Nem sei se o filtro está bom. Gente, é a primeira vez que eu sou anfitriã, tá? Normalmente eu sempre sou convidada. Nossa, gente, eu tô aqui, ó, primeira vez. Como que é estranho a gente fazer uma live e não ouvir ninguém falando? Tipo, só eu que falo. Aí a gente não interage, a gente não sabe se vocês estão ouvindo. Olha que coisa mais diferente, né? Moderna. Opa, cadê Tá me ouvindo? Eu tô aqui brincando. Eu preciso virar minha câmera, não tá aparecendo pra mim para eu virar a câmera, gente. Menina, e eu tô aqui brincando. Você acredita? Eu nunca vi essa experiência da gente fazer uma live sozinha, tipo, não tem ninguém falando. É tão acostumado a falar por telefone. Menina, não tá aparecendo pra eu virar a câmera. Deixa eu sair e entrar de novo, tá? Tá Vou bom, gente, sair e daí eu entro de novo. como a tecnologia é universal. Gente, como é o universo da tecnologia. Sabia que a tecnologia, vou contar uma coisa para vocês. A tecnologia, a internet, ela vai ser a nova era mundial, ela vai ser a nova era universal. Daqui para frente, vai cada vez mais vai evoluir. Vou falar uma coisa para vocês. Eu gosto um pouquinho de astrologia e tarô. Então, nós vamos entrar numa era de aquário. E a era de aquário é a era da informação, da criatividade, da tecnologia. Então, vai ver muita coisa nova aí. No tanto que já veio o 5G, né? Mas tem muita coisa nova vindo aí.
muita coisa que o universo está trazendo pra gente. A gente tem que aproveitar cada vez mais. Né, Má? Um beijo. Beijo para vocês também. Gente, é muito. O universo é muito gratificante. É umas coisas que a gente para pensar e fala: nossa, há 10 anos atrás a gente tinha internet e a rádio, malemar um celular, onde pegava uma câmera, e agora a gente tem internet sem fio, Wi-Fi, celular com câmera, onde a gente pode fazer uma live para o mundo inteiro, tá o mundo inteiro aqui com a gente. É muito doido, é muito novo. É muito, umas coisas muito. Vamos ver se a minha participante vai conseguir agora. Vamos ver se vai conseguir. Vendo. Ai, eu tô toda sem maquiagem hoje, tá? Põe Sem... filtro bem. A gente, ó, eu tô falando aqui pro pessoal. Eu tô Não tem falando aqui filtro. para. Eu tô falando aqui pro pessoal que tá na live, eu tô falando assim que a gente tem a gente tá entrando numa nova era, que é a era de aquário. A era de aquário é a era da tecnologia, da criatividade. Então, daqui pra frente, cada modernidade vai ser cada coisa nova. Gente, o que tá acontecendo no meu Instagram hoje? Bom, vai sem filtro mesmo, vai linda, maravilhosa, essa cara pálida. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo no seu Instagram? Eu entrei, não dava pra virar a câmera, aí tive que sair. E não sei, vamos assim mesmo, com essa cara. Menina, eu passei mal o dia inteiro, tá, gente? Então, fiquei o dia inteiro. Eu só saí da cama pra atender uma mentoria. Mas eu passei mal o dia inteiro. Mas fiquei mas bem. Vai dar tudo certo. Vai super bem. Vocês acreditam que eu acho que a energia foi transmitida de uma forma positiva e eu fiquei bem melhor, gente. Eu devia ter passado pelo menos uma base, mas tá bom, sim. Tá linda. Eu tava colocando até um mantra aqui pra você. Olha que coisa chique. Olha, caindo na minha câmera aqui, ó. Nós estávamos de mantra para você, ó. Foi minha energia, chegou até em você. Olha, eu aqui falando sozinha, ninguém tava me ouvindo, eu ouvindo aqui um mantra e cantando aqui. Gente, o que o Instagram fez com o meu... Bom, vamos assim mesmo. Ó, hoje... Bom, para quem não me conhece, vocês são... Eu sou mentora de mentalidade, eu sou hipnoterapeuta, coach, e falo também sobre liderança. Eu tenho treinamento de liderança, eu tenho um curso sobre liderança e eu fui líder em uma empresa por 3 anos e assistente de líder por 7. Então, tenho um vasto conhecimento sobre liderança, sobre gestão de pessoas. E é um tema que eu gosto muito. E hoje eu trouxe esse tema porque é um tema muito bom, muito gostoso de trabalhar. A gente precisa, o líder, ele precisa entender que antes de liderar pessoas, ele precisa liderar a si mesmo. E é algo que a gente precisa entender, que as pessoas precisam entender. Que antes de eu trabalhar com alguém, eu preciso ter o autoconhecimento, ter a autogestão para poder, para gerir outras pessoas, né? Verdade. E eu sou do Paraná, sou mãe de 2 filhos, sou casada. Ai, tá frio aí? Fala pra mim se tá frio, porque aqui em São Paulo tá muito frio. Tá calor, tá super gostoso aqui. Eu só coloquei o casaquinho pra sair bem na foto. Sério, aqui tá 11 graus. Não, aqui deve estar uns 25 graus pra mais, porque tá bem calor. Ai, que gostoso. Ai, deixa eu te fazer uma pergunta. Não estava assim. Pode fazer. Como que você foi desenvolvendo, que você não entrou como líder, você foi se desenvolvendo, não é isso? É uma coisa que eu gosto muito de falar sobre isso. Eu acertei. Quando eu entrei na empresa, eu era muito tímida, eu tinha medo de pessoas. Eu era um bicho do mato total. Eu sempre falo isso, que eu era uma pessoa muito tímida, eu tinha desenvolvido pânico de pessoas quando eu entrei na empresa.
para vocês terem noção do quanto eu me desenvolvi. Eu tinha medo de chegar na reunião, onde o líder, ele reunia todos para falar. E se eu tinha feito alguma coisa errada no meu trabalho, gente, eu tremia. Eu tinha medo do líder vir chamar minha atenção por alguma coisa. Se alguém falasse comigo mais alto, eu chorava. Quantas e quantas vezes eu saí chorando de dentro da empresa por qualquer coisa que foi chamada a minha atenção. Mas no primeiro dia que eu entrei na empresa, eu lembro que antes disso eu cortava cana, eu trabalhava na roça. E no primeiro dia que eu entrei na empresa, eu me apaixonei pelo cargo de liderança. Porque eu vi a líder, que foi me apresentada a líder, eu olhei para ela assim, sabe aquele amor à primeira vista? Mas pelo cargo, não por ela. Não por ela. Não pela líder, mas pelo cargo. E eu fiquei tão encantada com aquilo que eu falei, é isso que eu quero para mim. Eu entendi naquele momento, é isso que eu quero para mim. E então eu falei, eu vou ser líder. Eu vou ser líder. E eu coloquei isso na minha cabeça. Não importasse como, eu vou ser. E mesmo assim, eu não sabendo como eu ia desenvolver a minha mentalidade, porque eu tinha medo, porque eu tinha vergonha, porque eu era um bicho do mato total. E eu fui buscando coisas de liderança, eu fui buscando livros sobre liderança, eu fui buscando treinamentos sobre liderança, workshops, tudo que aparecia sobre liderança, estava eu lá fazendo e vendo. E buscando entender como era ser líder. E só que o engraçado é que eu não fiquei muito tempo dentro da produção. Por quê? Com 3 meses de empresa, eu engravidei. Eu, tipo assim, passei na experiência, tô grávida. Eu quase tive um infarto. A gente falou, vão me mandar embora. Como que eu engravido assim, gente? Acabei de passar. E engravidei, e agora? O que eu vou fazer? E eles me tiraram dali da produção e me colocaram num outro setor onde eu não precisava andar muito, onde eu não precisava carregar peso, onde eu não precisava, assim, sabe, era só para ajudar. É um setor, deve ser o setor que era privado para gestante, deve ser para não ter muito esforço. Escritório, porque eu trabalhava na linha de produção no chão de fábrica. E eles me tiraram e colocaram no escritório para ajudar dentro do escritório, onde a gestante vai lá, corta um papel, digita alguma coisa, faz um Excel, faz um PowerPoint, qualquer coisa que precisasse fazer, eles colocavam. Então eu não tive contato com a produção, com nada, de nada. Só que eu ficava prestando atenção no líder daquele setor que eu estava. Mesmo eu não estando dentro da produção, eu estava prestando atenção no líder que eu estava ali naquele setor. Eu não ficava ali só como uma grávida normal, que só vai ali, bate cartão, corta uns papéis e faz alguma coisa ou outra. Olha não. só. Cara, olha sua mentalidade, Cô. Você tinha um propósito. Você estava com seu propósito na mente. Você estava com aquilo. Você estava com foco. Eu quero ser líder. Era o meu foco naquele momento. Não tinha gestação que estava me impedindo de ser a líder. Galera, vamos mandar aviãozinho que a nossa live está muito boa e vai ficar melhor. Nesse setor, eu fiquei os 9 meses da minha gravidez, eu fiquei nesse setor, ajudando. E eu fazia tudo que eles faziam. Eu era uma funcionária daquele setor de qualidade. Era o setor de qualidade, onde eles faziam os protótipos para mandar para a montadora, né, que era uma chicoteira, e onde eles testavam os protótipos ali para mandar para a montadora. Então eu fazia tudo que eles tinham que fazer. Eu não me importava se eu estava barriguda, se eu não estava. E ali de 8 meses, 9 meses, eu estava ali ajudando e fazendo tudo que eles faziam. Eu era uma funcionária daquele setor. E quando eu voltei da minha licença maternidade, morrendo de medo, falei, vão me mandar embora, né? Poxa, né? Falei, vão me mandar embora. Mas eu queria tanto, assim, eu busquei tanto a correr atrás para tirar o prejuízo, digamos assim, que eu comecei, nossa, com 1 mês que eu tinha voltado da licença, eu peguei férias, voltei das férias, trabalhei 1 mês e fiz recrutamento para assistente de líder. Nossa. E eu consegui passar, eu impressionei a líder, porque eu trabalhava, gente, eu tinha o foco, eu quero ser líder, não interessa, eu quero ser líder. E eu passei para assistente de líder, só que aí que veio o problema.
porque eu não tinha me trabalhado com pessoas ali naquele vucu-vucu de chão de fábrica, aquele monte de gente e faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Eu não tive essa, esse tempo de trabalhar no meio das pessoas. E assim que eu passei para assistente, aí, gente, que veio o problema. Por quê? Porque tudo que eu ia pedir ajuda, as pessoas olhavam para mim e falavam assim: você é polivalente, se vira, faça, aprenda sozinha. E eu levei muito assim na minha, sabe? Faça sozinha, aprenda sozinha, vai, vai. Só que eu era muito determinada e eu corri muito atrás. E assim, eu saía chorando, eu ia embora chorando. Eu vivia ali, ó, várias e várias vezes eu falo, ia cobrar alguém, a pessoa falava mais alto, eu abaixava a cabeça e saía. Então, eu passei muita dificuldade, só que eu tinha o foco. Eu falei, não, eu vou aprender a ser líder, eu vou aprender. E eu fui, gente, e eu corri atrás. Gente, é o que eu penso. Eu tô aqui imaginando. A gente, quando a pessoa tem um foco e um propósito, não é o estudo. O estudo, ele vem com a consequência do seu foco, do seu propósito. Você sabia o mais importante, você sabia o que você queria, você tinha a direção. Você falou, vou buscar estudo. Eu sei que eu posso, eu tenho a certeza que eu posso. E eu fui, gente, e eu busquei pilares, entendeu? Eu falei, não, é o meu foco, é o que eu quero e é o que eu vou fazer. Não importa como, não importa quem, não importa onde, eu vou chegar a ser líder. E eu fui buscando, sabe? Só que a teoria, ela é pouco, igual você tá falando, a teoria é importante. É, porque você sabe como chegar. Mas a prática é o que te leva aonde você quer chegar. A teoria, ela te dá informações de como você olha na frente do espelho e fala, eu vou fazer, onde eu vou fazer, como eu vou fazer. Aí você chega na prática, parece que é assim, ó, tubarões querendo te devorar. E todo mundo querendo pegar. E eu ia. E fora a família, que às vezes não acredita que você sabe o seu potencial e te sabota. E fora, e fora as suas crenças sabotadoras. Fala aí, Cô, fora as crenças da sabotagem. Muitas crenças, muito. Porque assim, eu tinha o medo de correr riscos, que eu trabalho no livro, eu falo muito no meu livro, na minha coautoria, sobre 4 armadilhas mentais. Eu mereço. Você pode adquirir meu livro, com todo prazer, amiga. Ó, eu falo no livro sobre as 4 armadilhas mentais, que foi pilares que eu busquei para conseguir chegar onde eu queria. Então, eu tirei do conhecimento de Dr. Augusto Cury. Eu falo que foi onde eu consegui trabalhar. E é esse livro aqui. No meu capítulo, eu falo sobre as 4 armadilhas mentais. Que é, gente, você não ter medo de correr riscos, porque você vai correr muitos riscos nas suas escolhas. E quando a gente tem escolhas, quando a gente escolhe algo, a gente precisa saber para onde a gente quer. Então, a gente não precisa ter medo. Então, você escolheu aquilo, você vai correr atrás daquilo, sem ter medo. É claro que você pode querer recuar, você vai recuar. Você vai querer recuar muitas vezes. Eu quis muitas vezes desistir. Eu chegava em casa estressada, nervosa, eu brigava com meu filho, eu discutia com meu marido. Então, eu ficava assim muito estressada. Só que você tendo um foco, você colocar toda a sua energia naquilo, você consegue ir trabalhando, entendeu? Você consegue ir trabalhando aquilo. Então, você não ter medo de correr riscos é algo substancial para você conseguir chegar no teu foco, para você chegar onde você quer. Eu tava vendo esses dias, ontem eu fui, sabe o que a gente tem? A gente tem a falta do merecimento e o medo do julgamento. Tem. A gente tem muito medo de ser julgado. Do julgamento. A gente se se julga. O tempo todo você
Você, assim, tem medo do que as pessoas vão dizer. Pois é, o medo. Tempo Ó, todo você tem medo. o medo é tão bloqueador que eu não sei como eu cheguei até aqui, né, dona Conce? Eu não sei como eu estou aqui. Porque você escolheu estar aqui. Porque se você tivesse Eu dito escolhi, assim, foi o que não eu vou falei. votar. Eu escolhi, veio de dentro. É uma coisa que a gente, quando a gente tem uma determinação, um propósito, ele não é externo, ele é internamente que vai subindo e faz você ter ação. Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação. Isso. E assim, quando você se determina a algo, quando você deseja realmente algo, você entra em ação e você faz. E quando eu decidi que eu queria ser líder dentro dessa empresa, eu tenho muita gratidão, sabe, de ter trabalhado lá, de ter conhecido tantas pessoas que me ajudaram no meu crescimento pessoal Olha, e mental lá dentro, que é muito forte para mim isso, sabe? Então, assim, quando eu decidi, eu falei, eu quero ser líder dentro dessa empresa. E eu corri os riscos de não conseguir chegar onde eu queria. Eu corri os riscos das pessoas o tempo todo ali quando eu estava determinada a fazer aquilo, que as pessoas me diziam assim, você não tem capacidade. Riam, nossa, quantas vezes de rirem na minha cara e falar assim, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Operadores, eu lembro assim que vários operadores que trabalhavam comigo, eles falavam assim para mim, você não vai conseguir, você não tem pulso para isso. Você não você tem não tem pulso para isso. perfil, você não tem perfil, é muito aquela, ai, você não tem o perfil. A empresa precisa de E gente mais qualificada. que quando você olha para si e diz que você consegue, e diz que você tem capacidade, você tem. Você tem capacidade, você tem potencial. Por quê? Porque você se determinou a fazer aquilo, você desejou fazer aquilo, você desejou ser aquilo. Então, Você já pensou, você já visualizou, você já pensou, você já vibrou aquilo, aquilo já está dentro de você. Então, isso é só técnica para você. Às vezes é um pouco mais de conhecimento, uma técnica, um aperfeiçoamento, para você descobrir um pouco mais dos seus dons e talentos e pronto. e outra armadilha que eu sempre falo também, assim, é o medo de reconhecer os erros. As pessoas, elas têm Verdade. tanto medo de errar que elas não aceitam. E elas têm medo do, assim, igual você falou, as pessoas elas têm medo do julgamento das outras. E quando a gente não tem humildade de entender que a gente pode errar, que todo mundo erra, que o único que não Refaz erra a é Deus, rota. Refaz a você rota. você consegue entender, você consegue, assim, dizer para você mesma, eu sou capaz, independente se eu errei ou não, eu vou seguir em frente, eu vou fazer novamente. Você não Uhum. pode persistir no mesmo erro. Você precisa entender que errar faz parte do processo, mas que você não pode persistir no mesmo erro. Você não pode olhar para aquele erro como sendo uma barreira para você. E aí que Concordo. entra uma outra armadilha, que é o coitadismo. Quantas pessoas se Autocoitado, né? sentem vítimas? Autovitimismo. A gente se faz vitimita. Vitimista. Sabe, eu errei e as outras pessoas vão me julgar e eu não vou fazer, eu não vou ser capaz, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso. Gente, eu vou falar para vocês, muitas vezes eu fui vítima, eu me vitimizei muitas e muitas vezes. Mas a partir do momento que eu entendi que eu seria capaz, que eu conseguiria, eu mudei totalmente a minha mentalidade. Eu busquei algo diferente para minha vida e parei de ser vítima. A partir do momento que a gente para de ser vítima, a gente começa a enxergar muitas outras coisas na nossa vida. A gente começa a enxergar
assim, desafios na nossa frente, que a vida são desafios, que as coisas são desafios, que tudo à nossa volta são desafios. E quando você se olha como vítima, tudo assim, à tua volta, nada vai dar certo. Nada você vai conseguir, nada você vai ser capaz, nada você isso, nada. É coisa da nossa mente, é coisa que nós criamos. Talvez de crenças, claro que podem vir de crenças lá do nosso passado, lá da nossa infância, que foram colocadas na nossa mente. No E daí a subconsciente. gente chega num processo da nossa vida adulta que essa crença ela explode tão forte na nossa mente que a gente paralisa e não consegue seguir em frente por isso, por essas crenças que nos limitam. E a gente vive de vítima o tempo todo. Então, assim, lá atrás me falaram que eu não seria capaz, lá atrás me falaram que eu não conseguiria, lá atrás me falaram isso. E hoje eu acredito que eu não sou capaz, que eu não consigo. Então eu errei e não vou ser capaz de corrigir o erro. E quando você vive nisso, você vive numa outra armadilha, que é o conformismo. Você vive no conformismo. Você vive na sua zona de conforto ali, ó, e não sai dali. Você não prospera, você não busca crescimento, porque você está numa zona de conforto que tá tudo bem para você. Eu me camuflei aqui e eu não sou capaz e eu não consigo. Eu vou viver aqui mesmo, ó. Um vitimista, ele é um conformista. Por quê? Porque ele acredita que ele não é capaz, ele acredita que ele não vai conseguir sair da lama e ele vai ficar naquela lama ali para sempre. E ali para ele tá bom. Ele tá, sabe, ele tá confortável ali porque ele já se acostumou a viver daquele jeito. E você vive. Então, quando você não tem mentalidade para crescer, quando você não tem mentalidade para seguir em frente, cara, você não vai ser líder de nada. Você não vai ser líder de nada, de ninguém e nem de você mesmo. Então, por isso que a gente precisa buscar quebrar essas crenças, quebrar essas barreiras na nossa vida, para que a gente consiga ser um líder. Mas primeiro, você precisa ser líder de você. Porque se você não for líder de você, se você não buscar se autoconhecer, se você não buscar pilares que te façam crescer na tua vida, quando você não busca o equilíbrio em você, equilíbrio mental, equilíbrio espiritual, físico, você não consegue passar para os seus liderados. E na nossa vida a gente é líder o tempo todo. O tempo todo. Em casa, com os nossos filhos, a gente é líder. Às vezes, no nosso grupo da igreja, a gente pode ser líder. Na nossa comunidade, a gente pode ser líder. A gente pode ser líder o tempo todo, em qualquer lugar. A gente não precisa ser líder específico de uma empresa. Se a gente for abrir um negócio, a gente precisa ser líder. Então, a gente precisa entender que a liderança faz parte da nossa vida o tempo todo. O tempo todo. Até uma do lar tem que ser líder. Ela tem que saber cozinhar, ela tem que ser a líder da casa. Uma dona de casa, ela é líder. Porque se ela não souber trabalhar a produtividade do tempo dela, ela não vai conseguir arrumar a casa, ela não vai conseguir fazer almoço no horário certo, ela não vai conseguir mandar os filhos para a escola na hora certa, não vai conseguir fazer nada na hora. Por quê? Porque ela precisa liderar, ela precisa ter disciplina dentro de casa. Ela precisa. Então, a gente é líder o tempo todo. Por isso que a gente precisa colocar isso na nossa mente, que a liderança ela faz parte do nosso dia a dia. A gente respira liderança em nós o tempo todo. Verdade. Então, assim, e como Conceição, que eu trabalho isso em mim? Como que eu trabalho a liderança em mim? Eu trouxe aqui 10 pilares para a gente conseguir clarear um pouquinho aí como trabalhar a liderança em nós, para que a gente possa trabalhar a liderança no nosso dia a dia, dentro da empresa que a gente trabalha, na nossa comunidade, na nossa igreja. Isso mesmo, Cida Carvalho. O propósito já é o começo da liderança. É quando você decide algo e vai. É verdade. Exatamente. Quando você tem um propósito, você já se lidera a seguir aquele propósito. Você precisa entender isso. Então, assim, como que
qual um dos pilares aqui, gente? Eu já falei para vocês que é disciplina. Quem não tem disciplina, não adianta que não consegue chegar a lugar nenhum, não consegue liderar nada, nem você mesmo. Quando você entende que você precisa ter disciplina na tua vida o tempo todo, você precisa ter regras na tua vida o tempo todo, não necessariamente você precisa ser um general, ser alguém que vai ali, sabe, tudo encaminhado, tudo assim, ó. Não. Você precisa ter disciplina de estabelecer algo na tua vida, algo no teu dia a dia, ir lá e fazer. Ir lá e realmente, assim, eu me coloquei para fazer isso. Por exemplo, eu falei da aguinha, 2 litros de água por dia. Estou todos os dias ali, ó, 4 garrafinhas dessa aqui por dia. Ontem eu tomei 5. Olha! Hoje eu tô na garrafinha. Então, assim, eu me determinei a tomar 4 garrafinhas. Se eu tomar mais, tá bom demais, tá maravilhoso, perfeito. Então, assim, quando você determina algo na tua vida, você tem que ter disciplina de seguir aquilo. Porque se você não tiver disciplina, como você vai cobrar disciplina de alguém? Como que você vai dizer para alguém assim, eu preciso que você faça assim, que você siga isso. Se você, que é o líder, não está fazendo, como você vai cobrar alguém de fazer? Como você vai dizer para alguém que ela precisa fazer aquilo se você não faz? Não é aquele ditado assim, faço o que eu faço, mas faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso aí, ó, é coisa de quem não quer fazer nada. Então, assim, é pessoa que quer te dar conselho de tudo, mas não consegue crescer na vida e fazer nada. Então, assim, siga o exemplo, né? Que é o próximo pilar aí. É você ser exemplo. Você ter disciplina e ser exemplo daquilo que você fala. Se eu falo que é para fazer assim, porque eu estou fazendo assim, porque eu preciso ser um exemplo. Se eu estou cobrando você de fazer algo, eu preciso fazer esse algo. Dessa forma, não é ir lá e fazer as coisas por debaixo do tapete, esconder e cobrar você de fazer certo se eu não estou fazendo certo. Como que eu vou cobrar um liderado de fazer algo se eu não faço? Não estou fazendo certo. Como que eu vou cobrar meu filho de não ficar 5, 6 horas no celular se eu fico 5, 6 horas no celular? Cadê o exemplo? Eles seguem, as pessoas elas seguem o exemplo do líder, de quem elas consideram que é líder. Então, assim, se eu tô te cobrando, primeiro eu preciso fazer. Para depois eu te cobrar. Então, não é eu dizer para você fazer, mas eu não fazer. Então, para mim, tanto faz e tanto fez, eu não vou fazer, mas eu quero que você faça, tá? Porque vai ser bom para você. Opa, peraí. Verdade. Se eu tô te cobrando, eu preciso fazer também. Concordo plenamente. O líder, ele tem que ter imparcialidade. Ele não pode ter uma preferência de pessoas à volta dele. Se eu lidero 10 pessoas... Ele tem que ter os aliados. Eu escolho 3 que gostam de mim e os outros que são contrários àquilo que eu determino, eu vou ali maltratá-los, eu vou ali, por exemplo, dentro de uma empresa, vou dar um exemplo dentro da empresa. Eu vou lá no RH e dou uma advertência para um porque chegou atrasado, mas para o outro que eu gosto, não, eu escondo. Sabe que eu ia te falar? O que acontece? O RH, nem ele sabe quantos as pessoas que os líderes estão liderando que têm dons e talentos. O próprio líder, ele é um despertar dos seus liderados, porque ali ele consegue saber os seus liderados, o que você vai se adaptar na melhor função, o que vai lhe dar lucros, valores. Então, o líder, ele precisa ter essa visão de que as pessoas não são todas iguais, não vai ter pessoas que vai te adorar o tempo todo, vão ter pessoas que vão ser contrárias àquilo que você está falando, vão ter pessoas que vão testar os seus limites, vão ter pessoas que vão fazer coisas erradas, mas que vão chegar perto de você e vai querer amenizar a situação para você não
criticá-la, para você não culpá-la, para você não... Eu vivi isso muito. Eu vivi muito isso. Eu digo para vocês assim, com toda a certeza do mundo. Eu sempre tentei ser muito imparcial. Eu não ficava muito assim aliando-me a liderados exatamente por isso, porque eu não queria criar vínculos de ter... Porque a gente enxerga que existem aquelas pessoas que elas querem se aproveitar do líder. Então, querem se aproveitar da pessoa. Como? Eu vou chegar em você, vou fazer amizade com você e você não vai me punir se eu fizer alguma coisa errada. Isso, gente, eu digo com toda convicção, porque isso acontece muito. Então, o líder ele precisa ter imparcialidade, ele precisa enxergar além das pessoas, além das aparências. Não, tá errado e pronto, tá errado, você precisa ser punido, sim. Eu sinto, porque eu gosto de você. Mas se você errou, eu preciso te punir. E gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu puni muita gente, eu dei muita advertência para pessoas que eu gostava, para pessoas que eu não queria dar, mas eu precisava. Por quê? Porque você precisa ser imparcial, você precisa enxergar além dos laços, além dos laços. E isso é muito, assim, assustador, vamos dizer para você. É a mesma coisa de você querer bater no teu filho. Verdade. Quando ele faz uma arte pequeno, você sente vontade de bater, mas você não bate, porque você sente dó. Você sente vontade de castigar muitas vezes, mas você não castiga por dó. E isso é algo muito ruim. A gente não pode fazer isso. A gente não pode deixar de castigar os nossos filhos. Bater não, né, gente? A gente não tá mais no tempo de bater nos filhos. Isso foi na época dos nossos pais, que não entendiam, que não sabiam ser pais, assim, de sentar e conversar. Assim que eles foram criados, de bater, dizer que tinha que bater de cinta, que tinha que bater de vara, isso e aquilo. Mas hoje a gente sabe que a gente precisa conversar e explicar e castigar sim. Tem que castigar sim. Crianças, elas precisam entender até onde elas precisam ir, os limites que elas precisam ir. E quando você é líder, você precisa entender isso. Eu te amo, mas é por isso que eu vou te castigar. Porque exatamente, precisa ser justo. O líder precisa ser justo. E é triste, é dolorido. E ele tem que mostrar, e eu acho que ele tem que mostrar no feedback para os seus liderados o feedback, eu acho, construtivo. Eu acho que tem que ser um feedback construtivo, não agressivo, nem abusivo. E demonstrar para ele em palavras que ele errou e no que ele pode melhorar. Exato. Você entendeu? Por quê? Porque ele se espelha, ele sempre se espelha, todos os liderados, ele se espelha no seu líder. Eu vejo isso muito, eu via muito isso dentro das minhas linhas de produção onde eu trabalhei, porque as pessoas, elas ficavam esperando eu errar para que elas colocassem isso assim, opa, por que você... Entendeu? Eu ficava muito arisca com isso, eu falava, opa... Quando, por exemplo, ia fazer alguma coisa que estava fora do padrão, eu dizia, não, opa, não vou fazer, porque tem 1000 olhos aqui olhando para mim, esperando eu deslizar, porque eu era muito ríspida, eu era uma líder que eu queria que tudo desse certo. Verdade. Olha, eu queria que tudo desse certo e que nada saísse do padrão. Eu não gostava que as coisas saíssem do padrão, então eu tentava fazer dentro das linhas, né, dentro dos padrões, para que eu não fosse julgada depois. E isso eu era o tempo todo assim, opa, peraí, porque ela cobra muita gente disso, vamos ficar de olho se ela vai fazer alguma coisa errada. Então isso é importante. Cida trabalhou 20 anos com gestão engessada, de aprendermos o que é foco e resultado. 20 anos de gestão humanizada. Foi sensacional. Então, assim, eu gosto muito da gestão humanizada. E eu trabalhei muito isso. E eu era muito engajada nisso, de trabalhar uma gestão humanizada, onde você
tem uma coisa que as pessoas precisam, que é o acolhimento. Você primeiro olhar para a pessoa para você entender o porquê que ela não está dando resultado aquele dia. Eu chamava muito para feedback. Gente, eu acho que eu tirava o tempo todo para feedback, para saber, porque às vezes a pessoa ela não está dando um resultado legal naquele dia, mas o que está acontecendo com ela? Por que que isso está acontecendo? E de último, eu trabalhei com pessoas, com jovens aprendizes. Eu trabalhei com turmas de jovens aprendizes, então eles trabalhavam comigo 6 meses, ou eu passava eles na experiência para eles entrarem, efetivarem dentro da empresa, ou eu dispensava. E esses jovens aprendizes, que eles tinham alguns que tinham vontade realmente de trabalhar, de se engajar, de se efetivar dentro da empresa, e tinham outros que não tinham esse desejo, só estavam lá pelo contrato, trabalhei 6 meses, eu tenho um contrato de 6 meses e ponto. Mas uma coisa que eu senti muito neles era o mental. Gente, como esses jovens, pessoas ali, ó, 18, 19, 20 anos, eram de 18 a 24 anos esses aprendizes, que nunca trabalharam no mercado e estavam sendo engajados no mercado de trabalho através da empresa. E, gente, tanto com depressão, com ansiedade, o tempo todo, assim, do nada, uma pessoa começava a passar mal de ansiedade, de desespero, porque ou achava que não ia conseguir, ou aquilo, eu tinha o tempo todo que tirar para conversar, ou tinha acontecido alguma coisa na casa, e assim, eu precisava o tempo todo estar ali buscando eles para dar um feedback, para conversar, porque eles estavam sofrendo de ansiedade, estavam sofrendo com aquilo, com depressão, uns tomando remédio de depressão, uns, sabe assim? Sabe que eu tô com esse projeto do jovem profissional holístico e eu tô dando palestra nas escolas. Gente, eles estão numa mentalidade, não é a culpa deles. Eu até falo, eu não culpo eles, mas a escola, ela dá ensinamento, ela não dá essa mentalidade pro jovem e pro mercado de trabalho, como o jovem se comportar. Não tem isso, a gente não tem essa informação, essa educação. Tem até eu acompanho o doutor Augusto Cury, ele fala assim, que também hoje as pessoas, elas têm tanto conhecimento, elas têm uma caixinha aqui, ó, na frente, esse celular que tá na nossa frente. Verdade. A gente está tão no automático, a gente está na era do conhecimento, mas que estamos sofrendo de analfabetismo. Verdade. Por quê? Porque a gente está sofrendo. Eles anulam, é um anulamento. A gente está assim tão... qualquer coisa que a gente precisa, a gente corre no Google e busca. A gente corre e tem a informação. Então, a gente não quer aprender. E quando a gente não quer aprender, quando a gente não quer buscar, por exemplo, ler um livro, quando a gente não quer buscar o conhecimento, a gente vive numa era de pessoas analfabetas, mentalmente, de conhecimento e de tudo. Por quê? Porque elas vivem tão focadas dentro dessa caixinha que elas vivem na bolha do analfabetismo. Por quê? Porque elas não buscam. Aí bilhões. Não, aí você vai fazer um recrutamento, você vai passar isso, vou falar na parte para você fazer um recrutamento. Eu tô passando isso toda hora, porque não é a questão disso, porque o recrutador não sabe, não é, é que as empresas hoje, elas estão buscando muito isso no mercado. Quanto o profissional tiver mais desenvolvido a mentalidade, esses jovens tiverem mais informação, mais conhecimento, mais palavra, mais linguajar aperfeiçoado, mais eles vão estar fazendo sucesso.
Sim, só que as pessoas elas não querem buscar o conhecimento, elas querem fazer. Não, querem mastigado. Se você não Travou. Ixi, tá ah, travando. ou eu, Travando. travou eu. Tá travando o seu. É o seu, pra mim. Pra mim tá Mas tá certo, então deve ser voltando. o eu. Quando você tem. Vou falar bem a verdade, assim, a palavra. Repete. Travou. Oh, meu Deus. Essa a palavra, né? Você tem. Tá travando, gente? Acho que agora voltou. Vê. Tem que informar. Pra mim tá travado. E aí, gente? É o meu? Tá travado aqui. Galera. Acho que voltou. As pessoas, elas não querem buscar. Elas não querem ter. Elas querem facilitar a sua vida, né? Então, elas buscam. Tá travando, Cida. Oh, meu Deus. Elas. Elas querem trabalhar. É o meu, oh meu Deus do céu. É o meu que tá travando. Vai falando aí, Carla. Até voltar, Não, que eu tô voltar te sem ouvindo. Eu quero saber da palavra que você cortou bem na hora, porque agora eu tô te ouvindo. Eu quero ouvir, porque eu vou anotando. Não, eu falo assim que as pessoas elas têm muita preguiça de buscar o conhecimento. Elas não querem. Mastigado. Todo mundo Querem quer tudo tudo mastigado. mastigado. Exato. Elas não. Principalmente os jovens que têm um Exato. celular que é da era de 2000, é o que eu falo para eles na palestra. Galera, vocês são da era do século 20, século novo, aí o século 21, galera. Vocês têm internet, Wi-Fi, a minha era rádio. Eu tinha que andar para buscar livro para poder estudar. Vocês têm um gancho aqui na mão de vocês que vocês vão para o mundo inteiro. A cultura, o conhecimento de vocês é tão amplo que vocês às vezes não sabem. Porque ficam fazendo vídeo de TikTok, ficam vendo vídeo que não agrega nada. Nada. O que que isso entra? Você sabe o que entra na cabeça? Cometer. Aquele troco lá, não sei como é que eles falam, trote que eles fazem. Trollagem. Trollagem, troco, eu falo troco. Eu falei que é. Eu fiz que você colocou aqui troco. Porque você É faz um troco, é uma trollagem. troca. É uma Isso, troca. né? Um troco, porque se o amiguinho faz, ele quer copiar porque ele quer ser melhor e fazer também. Aí, Exato. você concorda comigo? A gente vai fazer uma seleção, a gente está numa empresa. Como que eu falo pro meu gestor lá daquela sessão, que é um líder, que nem você, contratar esse jovem aprendiz? Se eu já fiz o recrutamento, já fiz os testes dele. Aí vamos supor que ele entra, ele vai para você liderar. Como é que a gente vai efetivar um jovem desse? Se ele não tem vontade de trabalhar, se ele não. Hoje em dia, os jovens, eles têm uma mentalidade muito de que, por exemplo, eu trabalhar numa linha de produção, para mim, não é o suficiente. Para mim, não é. É a era da internet, então todo mundo quer É trabalhar. baixo, não, é um cargo baixo. Por que que eu tenho que começar com cargo baixo? Não, eu tenho que começar com cargo alto, porque eu sou isso. Galera, como que você é isso se você mal entrou no mercado, mal conhecimento você tem, mal dons e talentos você tem? Calma, tem que ter calma. Hoje, Tudo é hoje baby sister, passos eu pequenos. estava assistindo Pablo Marçal essa semana, Ah, e é eu uma vi coisa que. o Você vídeo. assistiu a live dele também? Eu assisti a Agora, live dele, não ele lembro. falando sobre. Eu vi o post dele. Ah, tá, do livro, né? Aham, Não eu ganhei vi. o livro, porque eu não marquei as pessoas suficientes. Ele estava falando, e é uma coisa muito real.
As pessoas, elas são doutrinadas a trabalhar, a serem robotizadas, elas já saem doutrinadas a trabalhar de uma forma robotizada. Elas não têm mentalidade própria. Mas a gente está tendo hoje em dia, falo por mim, muitos jovens que estão buscando outro tipo de conhecimento. E a gente precisa, o nosso país precisa disso, de pessoas com mente expandida, exatamente, pessoas com mente mais aberta para buscar algo mais para elas. E isso é o que necessitamos no mundo hoje, né? Não estou falando assim, não estou politizando o nosso país, mas o nosso país é um país atrasado mesmo, de pessoas que vivem muito no automático. O que eu falo para os meus quando eu vou dar palestra nas escolas, falando dos jovens. Você sabia, Cô, que eu não brigo com eles, que eu falo, galera, a culpa não é de vocês. É a educação que a gente tem limitada. A gente tem uma educação muito limitada, muito robotizada. Então, assim, a gente não... Se você for olhar um país de primeiro mundo, a educação que eles têm uma visão de conhecimento muito mais ampliada. E a nossa educação, ela é uma educação muito... você aprende isso. Você aprende a ser socialista e não capitalista. E a gente precisa disso. Não mudando o nosso assunto, mas já colocando o que as pessoas precisam aprender a expandir mais a sua liderança. A liderança, às vezes, que nem a pessoa, às vezes, ela não consegue nem às vezes, os liderados, quando ela está liderando, tem líderes que eles não conseguem nem conversar com seus liderados. Que ele quer conversar, eu vejo isso, tem muito. Gente, não é discriminando, mas vou te falar a verdade. Eu tô lá, que você mesmo vê, na própria ONG, a gente vê os homens, o jeito que eles tratam. Porque acha que trata a mulher assim em casa, tem que tratar a sua funcionária. Eu passei por isso. Esse abuso. A doutrinação que a gente tem, é essa doutrinação, essa mentalidade. Mas voltando aí, para a gente não fugir muito do assunto, né, que a gente estava. As nossas crianças, por exemplo, hoje, que já nascem com o celular na mão, elas têm muita informação colocadas, elas têm muita informação que não é da idade delas. Então, o que acontece? Elas já crescem com problema de ansiedade. Por quê? Porque elas têm a informação que elas teriam daqui a 5, 6, 10 anos, elas têm hoje. Então, elas têm essa informação antecipada e isso cria nelas uma mentalidade negativa, cria nelas uma ansiedade. Por quê? Porque é coisa que elas teriam que viver daqui 5, 10, 15 anos. Talvez elas já estão vivenciando hoje, elas já estão enxergando hoje. Não estão tendo infantil, elas não estão sendo infantis na época delas, que cada um não está vivendo a idade para aquela época dela. Se é criança, vamos ser criança. Se é adolescente, jovens, vamos ser jovens. Se é adulto, vamos ser adultos. Agora, se é um adulto que está cometendo erro, pode ser que ele tenha que buscar a criança interior dele. Tem isso também. Aí nesse ponto que eu quero chegar. Por quê? Porque quando eu estava trabalhando com esses jovens aprendizes, o que eu vivenciei? Eles não tiveram infância. No tempo que precisava ter. E a gente está vendo nesse mundo hoje que as pessoas elas não estão vivenciando a infância. E aí elas estão passando para a vida adulta sem passar as fases que elas precisavam passar. O ciclo, parece que estão pulando o ciclo de vida. Aí elas pulam o ciclo e quando chegam lá, nossa, virei adulto, como assim? Tipo isso, sabe? Ele é adulto, e agora? O que eu vou fazer? Preciso trabalhar, preciso pagar conta. Opa! Meu pai e minha mãe não vai tratar mais de mim, não vai pagar minhas contas mais? E agora?
Eu vou ter que me sustentar? Opa, peraí, mas que mundo eu vim? Como assim, gente? Tipo, sabe, tá sendo isso. E quando eu trabalhei com esses jovens, eu senti muito isso de sofrimento de ansiedade, de depressão. Falei, gente, como que. Aí fui conversar um a um, dar um feedback, buscar um feedback, por quê? É muito importante, gente. Hoje, um líder, ele buscar entender a mentalidade do seu liderado, ele buscar Conversar, praticar diálogo. diálogo, exatamente. Diálogo, excepcional. Porque você precisa Eu chamo de líder. O líder tem que ser o mentor hoje. Hoje ele tem que ser o profissional holístico. É o que a gente estava conversando aquele dia. É o novo profissional. Então, eu muito vivi isso e as pessoas olhavam para mim e falavam assim, como que pode? Você tem esse dom? Não, eu sou líder. Eu não tenho dom nenhum, eu sou líder. E líder é aquele que pega na mão, é aquele que conversa, é aquele que trata como precisa ser tratado. Na hora que precisa dar o carinho, dá. Na hora que precisa bater, também bate. E isso é com amor, gente. A liderança sem amor não é liderança. É liderança. A partir do momento que você entende que você precisa amar, o amor é essencial dentro da liderança. Por quê? Porque você precisa amar aquilo que você está fazendo e aquelas pessoas que estão ali, porque não são robôs, são seres humanos. Seres humanos, isso que eu ia falar. O líder, ele tem que amar a si e amar ao outro. Ele tem que se amar primeiro, porque é uma pessoa humana, e depois amar o contorno. Exato. Não é amor, é um amor platônico, é um amor que você... De admiração, é um amor de empoderamento, de motivação. Que as pessoas elas entendam que ela tem você ali, para o que der e vier, para o que precisar. Exatamente, Cida. A gente não tem estrutura familiar, a gente tem essa ausência de estrutura familiar, e muito, 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 muito dentro da nossa juventude hoje. E quando o líder ele demonstra que ele está ali para o que der e vier, ele está ali para quem precisar, ele vai amar, mas ele também vai bater com carinho. Quando você bate com carinho, a pessoa entende que ela pode contar com você. Show. Então, verdade. Amor é um dos pilares da liderança, sim, e muito forte. Amor ágape, exatamente. Amor ágape. Então, assim, outra coisa. E outra coisa que você precisa ter dentro da liderança, ter atitude. Pensamento. Quando você gera atitude. Mulher, exatamente. Eu fiquei minha mente já tá nisso. Pensamento gera sentimento, sentimento vibração. Vamos. Então, assim, quando você tem... No líder tem que estar pensando positivo todo dia. Ele bateu o carro e ele não sei o quê. Pode ter acontecido 1000 coisas externas. Ele não leva pro interno. Chega lá, ele faça a respiração, que a Conceição deve fazer isso. A bonita. E vambora, galera. Vambora que nós estamos juntos. Eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Quando eu recebi o cargo de liderança, depois de muito insistir, eu consegui o cargo, eu não sabia como fazer. Eu não sabia como liderar. Eu fiquei 7 anos tentando ser líder. No dia que eu peguei o cargo de liderança, eu tremi e eu não sabia o que fazer. Falei, gente, mas eu tenho tudo na teoria. Eu tenho tudo, eu sei como fazer, eu sei o que fazer, mas e agora? Opa, tem uma equipe de 40 pessoas aqui, de último agora era 60 pessoas, então eu liderava equipes grandes, 40, 50, 60 pessoas. Opa, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer isso? Essas pessoas estão esperando que eu faça alguma coisa. E agora?
Só que eu peguei muitas pessoas rebeldes, gente, muitas pessoas. Só que você não pode tratar rebeldia com rebeldia. Com rebeldia, não. Isso é o mal de muitos líderes, é tratar pessoas rebeldes com também. É assim? Então eu falo mais alto que você. Vamos ver quem ganha. Por isso você falou que tem que ter amor. Aí, quando um líder ele trata um liderado rebelde com indiferença, minha filha, você só perde. Você só perde, o líder só perde. Por quê? Porque o liderado, ele está mais próximo dos outros. Então, uma pessoa infiltrada dentro da tua equipe, que ela é rebelde, e você a trata com indiferença, e você a distrata, maltrata, você não prega disciplina nela, você tá tirando a equipe inteira do teu lado e colocando contra você. Sabe por quê? Porque eles conversam entre si. E eles trazem, gente, muito. Eles, assim, eu vi muito dentro da empresa que eu Eles são trabalhei. muito unidos. Eles são unidos. Eles podem brigar o tempo inteiro. Eles podem brigar o tempo inteiro, mas são Mas pra 40, defender um, minha filha. São unidos. 40, 50 contra um. Quem ganha? Uhum. Entendeu? Então, assim, você precisa tratar essa pessoa, só que você também não pode abaixar a cabeça para ela, porque um líder que abaixa a cabeça para um liderado rebelde, deixa ele ali, deixa ele fazer, porque ele vai gritar comigo, aí você tira a equipe também da linha. Por quê? Porque elas vão ver que você não está fazendo nada para punir aquele liderado, eles vão fazer o quê? Eles também vão um a um sair da linha. Se 10 faz certo e 5 faz errado, os outros ali. Mais ou menos. Você não faz nada contra aqueles 5 para colocá-los na linha como precisa colocar, punir quando precisa, dar um feedback que precisa, conversar o tempo todo e trazer eles para você. O que vai acontecer? Os outros vão acompanhar também. Peraí. Ele sai antes da hora, ele sai para ir no banheiro, fica 15 minutos no banheiro, ninguém fala nada. Ele não usa o uniforme como devia usar. Ele não usa o EPI como devia usar. E ninguém fala nada? Ninguém dá advertência? Por que eu tenho que fazer? Verdade. Eu não vou fazer. Aí o que eu vi muito, gente? Liderados rebeldes que não faziam e não eram punidos, outros liderados que talvez faziam certo, mas um de outro. Porque eles vão assim, você vai cobrar, ele vai sair da linha, porque você não cobra o liderado que está fazendo errado o tempo todo, e você cobrou aquele que em um momento fez errado. Opa, peraí, eu faço certo o tempo todo. Fulano faz errado. Hoje que eu fiz errado, você me cobrou? Por quê? Por que ele você não cobra? Por que ele você não fala nada? Por que ele você não dá uma advertência? Verdade. É bem isso mesmo. É bem essa prática. Eu vivenciei muito isso, sabe? A gente aprende muito na prática. Eu passei 7 anos como assistente de líder, né? A gente fala polivalente dentro da empresa. Eu vivi 7 anos assim. E eu vivenciei muito isso, gente. Eu vivenciei isso o tempo todo. Quando eu passei para líder, quando eu peguei o cargo de liderança, eu não sabia como agir. É isso que eu ia te falar. Como é que você foi pegando a prática, gente? Porque você não sabia como. Dia a dia, né? Apanhando muito. Apanhei muito. Sofri muito. Dia. Levei muito na cara.
saí chorando muito, mas aprendi. Por quê? Porque eu tinha persistência e eu queria fazer certo. Eu queria liderar de forma certa. E uma coisa que eu gostei muito, que eu fui trocada muito de setores. Então, assim, cada setor que eu entrava eram pessoas diferentes. Ai, que show! Eram ali, por exemplo, eu entrava numa linha de produção que era 30 pessoas. Totalmente diferentes. E trabalhar a minha gestão nelas. Algum tempo depois eu era trocada e deslocada para outro setor, com outras pessoas diferentes. Só que a indisciplina era assim, não fugia muito da indisciplina daquele outro. E para você trabalhar a indisciplina, gente, é muito difícil. Quando já está desalinhado o negócio, eu vou falar uma coisa para vocês, é muito difícil. Só que as pessoas elas vão pelo exemplo. Elas seguem pelo exemplo. Pode ser o mais indisciplinado que for. Se você tá ali o tempo todo fazendo certo, se você tá ali o tempo todo, ó, fulano, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer desse jeito, e você tá demonstrando, você tá batendo com carinho, com amor, ele vai entrar na linha. Ele vai aprender. Ele vai fazer. Por isso que eu falo para vocês, antes de você liderar pessoas, precisa liderar você. E olhar para você, o que você precisa mudar. Opa, peraí, eu tô cobrando. Mas eu tô fazendo certo? O que eu tô... Mas tem aquele negócio, às vezes o que você, às vezes, vê um erro no seu liderado, às vezes o erro tá em você. Tá faltando alguma coisa em você. Alguma coisa tá faltando. Então, quando você cobra o teu liderado, você não cobra ele antes de olhar para você. Isso. Porque você pode estar fazendo errado também. E isso acontece muito, gente, muito. Vou dizer para vocês assim, existem vários tipos de líderes, mas líderes que realmente levam pelo exemplo são poucos. São poucos, porque muitos cobram, mas fazem errado. Uhum. Eles não trabalham com a razão. Verdade. Eles trabalham um pouco. Peraí, vou falar mais alto que você e pronto, vamos ver quem manda aqui. Vamos ver quem manda aqui. E traz a equipe toda contra, gente. Traz a equipe toda contra. Então as pessoas falavam assim pra mim, nossa, você tem... E você tá com essa paciência toda, peraí. O que tá acontecendo com você, Conceição? Que paciência toda é essa? Como você consegue? Gente, você tá aí gritando, esperneando, vai resolver? Não vai, você precisa acalmar e olhar. E outra coisa que é importante também, o líder, ele precisa reconhecer as pessoas. Ele precisa reconhecer os liderados. O liderado que faz algo positivo, ele precisa ser reconhecido. Não é para publicar. Concordo. Eles precisam entender o quê? Opa, peraí, que legal, você fez algo que diferenciou aqui dentro da equipe, mesmo que seja o básico do dia a dia. Positivo. E tenho também, gente, humildade. O líder ele precisa ter humildade. Verdade. Se ele não tiver humildade de saber que as pessoas que ali são todos seres humanos e que existem ali dentro da equipe dele pessoas que podem trazer boas ideias para a equipe, que podem trazer boas ideias para a equipe, que podem trazer grandes revoluções ali dentro daquela linha, daquela produção, daquele... Gente,
quando você para ouvir, às vezes o líder fala, não, eu sou o líder, e é o que eu falar, todo mundo tem que dizer amém. Não. Você precisa ter humildade para saber que existem pessoas ali dentro que podem ser extraordinárias, trazer ideias assim que vai, nossa, gente, verdade, realmente. Ele tem muito medo de ser. Sabe que o líder ele tem medo de ser sabotado, cara, por um outro, por ter mais conhecimento. Não agrega com o seu, leva junto, levanta. Se ele tiver que ser melhor, ótimo, mas foi você ali que descobriu o dom dele. Olha que a Cida tá falando que... Pode continuar. Não, eu tô lendo aqui as mensagens. Os comentários da Cida. Não, eu tô aqui pensando no que você tá falando, na motivação, você se comparar com uma outra pessoa. Não, vou sabotar ela, não vou levar ela para um outro setor, porque não, gente, isso isso é desumano. Isso para mim é desumano. Isso não é o líder que tem amor, que é o que você acabou de falar, que o líder tem que ter amor. E se ele não tem amor pelo amor próprio por ele e pela outra pessoa? Uhum, exatamente. Olha aqui a Paula. Ah, Paula é ótima mesmo. Eu tenho aqui, ó, o Monge e o Executivo, que a Paula falou sobre liderança. Eu tenho esse e tenho o De Volta ao Mosteiro, que é o livro 2 do Monge e o Executivo. Paula, são livros incríveis, viu? A Cida está falando aqui que liderar com democracia é entender o que é servir. Exatamente. O líder, ele é um servidor. Ele não é o chefe, ele não é quem manda, ele é quem servir, ele se serve primeiro, ele se nutre, ele se conhece, ele se autoestima dentro dele para elevar aquela motivação, aquela autoestima para os liderados. Aí ele serve o tempo todo. Sim, ele serve. O líder, ele é um servidor dos seus liderados, porque quem faz a roda girar não é o líder, são os liderados que fazem a roda girar. Quem são as engrenagens da roda são os liderados. E a partir do momento que eles entendem que eles são a engrenagem que fazem a roda girar, se eles não quiserem nutrir, se eles não quiserem rodar, eles vão parar e não vão rodar. Então, assim, o líder, ele precisa ter a humildade de reconhecer isso. Que ele é apenas o óleo que faz com que a roda gire. É o motor. Mas quem roda são os liderados. São os liderados. Preço, cada liderado é único. Muitos líderes pecam ao fazer comparações. E é outra coisa muito negativa também. A Joana está falando aqui, ó, fazer comparação. Uma coisa muito negativa também é você comparar. Você dizer assim, ó, fulano é melhor que ciclano. Ou esse faz mais que esse. Ou... Dons. É que nem eu acabei de falar, os dons e os talentos. Cada pessoa, às vezes, vai ter um dom que vai destacar mais e a outra vai ter um talento que vai destacar mais. Une. Aí o líder, ele tem a autonomia de unir e se modificando cada setor, cada um desses. Não é único. Cada liderado é único. E cada um tem o seu tempo também, gente. A gente não pode achar que só porque o João chegou e aprendeu rápido, que o José vai chegar e vai aprender também rápido. Às vezes o José vai demorar um pouquinho mais para aprender, vai demorar um pouquinho mais para fazer. E quando você entende isso, você consegue trabalhar cada perfil de liderado diferente. Você precisa entender sobre perfil também dos seus liderados, porque cada um tem uma mentalidade diferente, cada um aprende de um jeito diferente. Cada um veio de uma cultura diferente. Você sabia que eu estava pensando? Cada ser humano, ele tem um tipo de cultura. Aí você coloca tudo numa equipe, várias culturas, várias cabeças. Gente. Vários pensamentos diferentes, vários sentimentos diferentes. Porque cada pessoa, ela sente... Ela tem sentimentos diferentes por ação. Por ações diferentes, não, por momentos
coisas diferentes, cada um tem um sentimento diferente por algo que aconteceu. Aconteceu algo aqui. Eu vou gerir um sentimento e você vai gerir outro sentimento pela mesma coisa. E cada um vai ter uma dor diferente. Às vezes a dor de um vai ser maior que a de outro. Aí a dor de um vai falar para outro: não, amanhã eu não vou mais, porque aquele líder, ele não foi legal comigo, ele foi rude, ele foi isso. Não, não vou mais. Eu não vou mais me motivar naquele local. Exatamente. Gente, Não vamos. pode haver favoritismo, mas sempre existe. Existe sim, Vasti. Existe muito favoritismo dentro de uma gestão, dentro de lideranças. Por quê? Porque o líder, muitas vezes, ele não está preparado para isso. Racionalmente, ele não está preparado para isso emocionalmente. Então, quando uma pessoa ela assume um cargo de liderança, ela precisa estar preparada para aquele cargo de liderança, emocionalmente. Por quê? Porque você vai ter muitos desafios, você vai encontrar muitos desafios na tua frente, ali dentro da equipe, e você pode, igual eu falei, você pode fazer gestão de várias equipes diferentes, porque são pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, mas se você tem um método que você trabalha, independente de como for, de quem for, se você trabalha sempre o mesmo método, a mesma forma de trabalhar, sem favoritismo, se você trabalha com transparência, com humildade, se você sabe ouvir as pessoas, se você sabe dar um feedback, se você tem atitude para você pode atender qualquer tipo de conseguir. Então, Concordo. é isso que é importante, é você conseguir enxergar além das pessoas, você conseguir se autogerenciar primeiro, ser o seu autogestor, ser a sua autoliderança primeiro, para que você consiga chegar numa gestão e fazer uma gestão. Para você ser uma mãe dedicada, para você ser um pai dedicado, você precisa saber ser líder dos teus filhos. Verdade. Então, é importante. Muito. É importante quando você encontra esse equilíbrio emocional dentro de você, fica mais fácil de você equilibrar as coisas dentro de uma gestão. Você acaba equilibrando. E um detalhe, você equilibra todas as áreas da sua vida. Gente, equilíbrio, você consegue equilibrar tudo. Autoconhecimento, equilíbrio, você consegue digerir muito. É um líder nato. Ele é o líder herói. Você já viu? Ele é o herói. Você pode perceber que eu estava vendo esses dias. Só vou dar um arquétipo do herói para você ver como o herói é um líder. Se a gente for analisar, todo herói é um líder. Sim. O arquétipo do líder é o herói. O herói ele vai liderar. Vamos supor a Mulher Maravilha. Ela é uma líder nata. Porque eles precisam tomar decisões que muitas vezes vão contra aquilo que eles sentem que seja algo para eles, mas que vai ser bom para todo mundo. Então, o líder ele precisa ter essa mentalidade de que o que às vezes é bom para mim não vai ser bom para você, mas o que vai ser bom para nós dois? Qual é o equilíbrio que vai ser bom para nós duas? Verdade. Não, e o pensamento, pensamento rápido, a mentalidade. Pum, gerou pensamento, gerou um sentimento e ela já cometeu ação, já vibrou, já fez uma vibração, já fez uma ação. Olha, então, a Cida tá falando. Exato. Olha, a Cida tá falando aqui, ó. Processos gerenciais são diferentes de desenvolvimento de pessoas e hoje temos a ausência desse desenvolvimento de prioridade nas pessoas. Exatamente, Cida. A gente vem de uma era de chefia. A gente vem de uma era de pessoas que mandam quem pode, obedece quem precisa. A gente ainda vive essa gestão, a gente vive isso dentro das empresas ainda.
Quem manda mais sou eu, porque eu estou acima de você. Então, você precisa me obedecer. Se você não me obedecer, você não fica mais aqui dentro. Então, é assim. Ainda existe esse tipo de liderança, ainda existe esse tipo de gestão muito forte dentro das empresas. E as empresas, elas precisam tirar isso fora, arrancar isso pela raiz e colocar a Fazer gestão uma nova humanizada. gestão. É uma nova gestão de uma nova era. Então, os líderes, eles precisam ser treinados a ser líderes. Por quê? Porque eles foram doutrinados a ser chefia, a ser chefe. Eu mando, você obedece. Então, cala a boca, que sou eu. Ou você faz o que eu estou mandando, ou você não serve para mim, você não serve para a empresa. Então, eles precisam tirar isso de dentro das empresas e colocar a gestão humanizada. Mas esse processo não é tão fácil, esse processo não é fácil de ser feito. Não é, por isso que eu falo, você tem que colocar a mentalidade nos jovens. Eu vou ser bem sincera, eu tô aqui pra mudar, assim, tem gente que aceita bem. Eu vou falar bem a verdade pra você, tem gente que aceita bem, mas tem gente lá daquela épocas antigas, gente, é difícil eles aceitarem. A mudar a mentalidade. Olha só, nas empresas também temos pessoas cada vez mais despreparadas em cargos de... Temos sim, Cida, por quê? Porque às vezes a empresa ela tem uma demanda tão grande que ela precisa de líderes assim, de urgência, que elas não preparam. Então elas olham ali, olha, peraí, esse perfil é bom, esse perfil. Eles olham no olhômetro ali, olha, esse perfil aqui, olha, é uma pessoa que eu acho que dá para ser líder. Então eu vou colocar ela no cargo de líder. Só que a pessoa ela não tem culpa de não ser boa, de não conseguir fazer a gestão. Porque ela está despreparada. Ela não tem emocionalmente, ela não tem mentalidade suficiente para ser um líder. Então, ela vai falhar e falhar muito. Ela vai errar muito, ela vai fazer coisas que vão atrapalhar na vida dela, que vão atrapalhar a equipe, porque ela está despreparada, ela não está pronta para aquilo, ela não foi preparada para ser um líder, ela não foi treinada para ser um líder. Então, ela vai cometer muitos erros e ali é onde a gente perde muitos funcionários. As empresas elas perdem muitos funcionários por isso. Prática. Porque exato. Prática. Exatamente. Cada cabeça pensa de uma forma. E aí, a gente vai finalizando aqui, gatinha. Vamos finalizar, porque já está para 1h30 de live. 1h30, senão nós vai ficar até meia-noite aqui falando, não é verdade? Porque é um assunto que é estendido, né? E a gente acaba estendendo os assuntos e não, é verdade. É porque líder, é o que eu falei, ele é um herói e ele tem que saber liderar tudo. Ele tem que saber liderar a sua casa, sua tribo, sua comunidade, tudo. É o herói nato. Emocional. Sim. A mentalidade. Precisa ter muita inteligência emocional, né? Dentro do cargo de liderança você precisa para você ter frieza. Você precisa para ter frieza nas suas decisões. Certo, gente? Vamos finalizar? Nada de emoção, não muita emoção, nem muita razão. Acho que tem que ser no equilíbrio. Fala aí da sua mentoria, gatinha, Fala do seu trabalho. Sim, então, como eu estava falando, se alguém tiver alguma dúvida sobre liderança, pode me chamar, que eu tenho muito assunto ainda sobre liderança. Eu falo muito sobre isso. Hoje, eu estou voltada, o meu foco para trabalhar com hipnoterapia. Estou finalizando meu curso de hipnoterapia e psicanálise e vou trabalhar com isso, mas vou também montar uma mentoria sobre liderança, porque é algo que a gente precisa muito dentro do mercado de trabalho, liderança, gestão de pessoas. Une as duas e traz para mim. E vamos montar outra live quando você tiver as duas unidas.
Opa, então, eu estou montando aí, né, para janeiro, a gente traz novidades aí sobre hipnoterapia, sobre tudo isso, mas dentro do desafio 21 dias aí, amanhã, gente, amanhã de manhã eu posto, porque agora já é um pouquinho tarde. Amanhã de manhã eu vou postar aí A o tarefa. desafio de vocês, tá? A tarefa de vocês. Mais um grande beijo para vocês. Foi um prazer falar sobre liderança. Eu amo, é um tema que eu sou apaixonada e eu falo isso com muita clareza, porque eu não tinha nada de líder, eu não tinha nada de nada de gestão, e hoje Ação. eu posso dizer que eu fui transformada. Por quê? Pela minha determinação, gente, pela minha vontade. Então, quando a gente quer, a gente consegue, a gente faz acontecer. Então, um Verdade. beijo para vocês, Beijo. gratidão para quem ficou até aqui, Linda, linda. gratidão Obrigada por ter me dado essa oportunidade. Obrigada de a gente estar junto nessa terça-feira. Beijo, tchau. beijo, gente. Amei os comentários aqui da Cida, da Joana, quem comentou bastante. Também, Para eu tô quem lendo aqui. Obrigada, meninas. Beijo. obrigada, Dasti. Obrigada a todo mundo que ficou aqui, gente. Beijo. Beijo, tchau. Tchau. Clara, vem aqui rápido. Você pode vir aqui? Rápido. Por favor. Não, vem aqui, por favor. Por favor. Eu não sei fechar a live, por favor. Já apertei. E agora, encerrar o vídeo?